Para a gente começar essa conversa sem rodeio, eu te pergunto, quando você pensa na história do Brasil que te ensinaram na escola e nos livros didáticos que você leu até chegar até esse momento, quem eram os sujeitos das páginas? Quantas intelectuais e autoras negras você estudou na vida? Se eu te perguntar quantas autoras negras você leu só no último ano, a pergunta fica mais fácil? Nós fomos ensinados que a produção intelectual da nossa gente é exceção, um ponto fora da curva e até mesmo um golpe de sorte. Mas a nossa missão aqui no Litera Negra ao longo desses últimos 10 anos de caminhada é mostrar o exato oposto. A nossa história não veio do nada, ela não é fruto de combustão instantânea. Ela é uma árvore viva, estruturada por solo, raiz, tronco, galhos, folhas e frutos. Quem sabe até ela seja um baobá. Tá começando o Litera Negra! Meu nome é Messias Martins e você está no rolê do povo negro na literatura. Deixa o seu joinha nesse vídeo para não correr o risco de você esquecer. Se você não for inscrito, se inscreve e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. E sem pressão, tá? O seu engajamento nesse vídeo vai fazer o YouTube entregar ou não esse conteúdo aqui para mais pessoas. É verdade. Mas sem pressão. O que é que toda árvore precisa para crescer? Um solo fértil. E foi bem em Pernambuco que encontramos solo fértil e também uma das maiores tecnologias de libertação de todos os tempos. Eu estou falando do letramento. Foi no Recife do século XIX, antes mesmo da Revolução Praieira, um homem negro chamado Agostinho José Pereira já entendia que ensinar a população negra escravizada e liberta a ler e escrever era um ato de insurreição pura. Ele era conhecido pelos seus seguidores como Divino Mestre e criava redes clandestinas de alfabetização bem debaixo do nariz da Casa Grande. Em setembro fará 180 anos que ele foi preso e julgado pelo Tribunal da Relação de Pernambuco, como era chamado o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A intimidade que o Divino Mestre parecia ter com a Revolução Haitiana tirava o sono dos senhores de engenho do Estado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história desse educador popular clandestino, escreve aqui nos comentários Divino Mestre, só para eu saber que eu não estou querendo esse vídeo sozinho. O que talvez Agostinho ainda não soubesse é que ainda no século XVIII, no quilombo do Quariterê, lá pelas bandas de Mato Grosso, a raiz da árvore que todos nós fazemos parte já estava germinando e o seu nome era Teresa de Benguela. Rainha Teresa de Benguela. Teresa geria um estado autônomo, cuidava da soberania econômica com tecelagem e agricultura de subsistência, organizava a defesa militar e comandava um verdadeiro parlamento quilombola. E, minha gente, essa história é maravilhosa. O seu quilombo ficou conhecido também por capturar as armas dos grupos enviados para matar a sua gente e as transformava em panelas para agora matar a fome de todos no quilombo. O letramento e a luta por dignidade em Agostinho e Teresa são a base da nossa raiz. Foram eles que criaram e alimentaram o sonho de que era possível sim uma sociedade sem o jugo da escravidão. E subindo pelo tronco dessa árvore, a gente chega no momento em que a literatura vira arma e arquivo histórico. Em 1859, no Maranhão Imperial, Maria Firmina dos Reis bota o bloco na rua e publica Úrsula, sob o pseudônimo de A Maranhense, fundando o primeiro romance abolicionista do Brasil. Firmina faz o impensável para a época e devolve o nome, a dor, o amor, a família e a humanidade às pessoas escravizadas, isso quase 30 anos antes da Lei Áurea. E como professora, ela era uma educadora popular na sua essência. E talvez por isso tinha que ser ela mesma a fundar a primeira escola mista e gratuita do Brasil. E na esteira desse mesmo tronco, a grande historiadora sergipana Beatriz Nascimento ressignificou o quilombo. Ela nos ensinou que o quilombo não é um passado colonial preso em algum museu, mas sim uma categoria espacial, existencial e política que continua viva nas cidades. O quilombo dos Palmares, do Cacutá ou Quariterê não estão presos nos livros ou enterrados no passado do Brasil. Para Beatriz, cada terreiro, cada associação de moradores, cada ocupação, cada sala de aula de educação de jovens e adultos são materializações vivas de um quilombo. O quilombo deixa de ser um local do passado, mostrando que ele nunca deixou de ser um organismo vivo, uma rede de solidariedade e afeto, onde nele sim, ninguém solta a mão de ninguém. E se você está gostando desse vídeo, e se você quiser e puder ajudar o Litera Negra a continuar existindo, as informações do Apoia-se Pix estão na tela e também no primeiro comentário fixado desse vídeo.
E meu muito obrigado de coração a todos vocês que fortalecem a existência desse belo canal que está há pelo menos 10 anos popularizando a literatura dos nossos e das nossas. E na literatura de hoje, minha gente, Eliana Alves Cruz vai direto aos cartórios e às fontes judiciais para arrancar da lama o silêncio que o Estado impôs sobre as nossas famílias. É o arquivo contra-colonial em ação e a negação do silêncio imposto à nossa gente, em especial resgatando o trabalho invisível das mulheres negras que ajudaram a construir o nosso país. Eu mesmo tenho bastante dificuldade para escolher qual foi o livro de Eliana que eu mais gostei. Eu acho que o meu preferido é Água de Barrela, mas Meridiana também é muito bom. Qual é o seu preferido? Eu fiz um vídeo sobre cada um dos livros que eu li dela e o link para cada um deles está na descrição desse vídeo aqui para você ver depois, beleza? E as folhas dessa mesma árvore alimentam o chão da rua, o asfalto e a nossa mente. É a vida favelada narrada por Carolina Maria de Jesus como um verdadeiro laboratório sociológico afiado sobre a fome e o urbanismo excludente. Na mesma época em que o Brasil celebrava Brasília como sua nova capital e também a genialidade da Bossa Nova, Carolina documentava a hipocrisia política e a falta de água na favela. Carolina nunca foi uma coitadinha. Ela descreveu o Brasil real que os intelectuais da época fingiam não ver ou só varriam para o quarto de despejo. Lélia Gonzalez nos ensinou a americanidade como um conceito que busca enfatizar a importância das raízes africanas e também indígenas na formação das culturas e identidades nas Américas. Já Neuza Santos Souza investigou os impactos do racismo no nosso subconsciente e no clássico Tornar-se Negro só falta desenhar pra gente o custo emocional de tentar respirar no mundo racista. E aqui em Pernambuco, o meu país, a gente finca o pé como uma verdadeira gigante da nossa história. Estou falando de Inaldete Pinheiro de Andrade. Inaldete nasceu em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mas adotou o Recife como capital do coração. E ela é a pioneira da literatura infantil negra no Brasil e também uma das grandes responsáveis por fincar a semente e fundar o movimento negro unificado aqui em Pernambuco. E é a verdadeira guardiã da nossa memória. É ela que nos ensina que a literatura para as nossas crianças não é um favor, e sim um ato de sobrevivência e de construção de futuro. Sem o trabalho incansável de Inaldete, a nossa literatura e a nossa militância por aqui não teriam o chão firme que tem hoje. E para falar dos frutos da árvore que alimenta o nosso presente, a gente precisa começar abrindo espaço para a genialidade de Conceição Evaristo. Com a sua escrevivência, Conceição rasga de vez aquela farsa da neutralidade acadêmica, nos ensinando que a nossa vivência, a nossa dor e a nossa memória coletiva são sim teoria de alto nível e produção de conhecimento legítimo. Descendo para o chão da escola pública e para a nossa cidade, a docência incansável de Eudailta Alves nos lembra cotidianamente que o corpo negro não é objeto de estudo, mas lugar vivo de saber e de resistência pedagógica contra a engrenagem que tenta nos silenciar desde cedo. Caminhando para a terra e para o campo, Itamar Vieira Júnior nos coloca diante do embate histórico pela posse do solo, pela reforma agrária e pela ancestralidade fincada nas raízes do Brasil mais profundo, mostrando pra gente que a luta pela terra é a verdadeira raiz do nosso presente. E para fechar os frutos da nossa árvore, a gente ocupa a rua com a poesia e a força de Belpuan, mantendo viva a chama da oralidade e fazendo da literatura uma verdadeira arma afiada de ocupação dos espaços urbanos de Recife e também uma possibilidade de pensarmos novos futuros. Espero ter mostrado com esse vídeo aqui que a produção negra não é peça de museu, não é passado morto e muito mais do que um arquivo, ela é uma árvore viva. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que você gostaria que viesse ler o mundo com a gente. E mais importante do que tudo isso, seja solo fértil e deixe a semente de Teresa germinar em seu coração. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura.